Eu gostaria que os irmãos abrissem então as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, por gentileza. Eu vi uma motinha chegando ali, pensei, será que é o Machado que veio lá de Minas de moto? Vamos ler o nosso texto então, queridos. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestii-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é a história, queridos, do filho pródigo. História do filho pródigo. Esse filho pródigo, ele tinha um pai muito rico. Um pai muito rico, esse pai dele tinha muito gado, muitas ovelhas, muitos empregados, tinha tudo. Era um homem muito rico. E ele tinha 2 filhos. Esse era o mais novo. Tinha o filho mais velho e esse. E esse menino, embora com tudo ali, aquele conforto todo, é tudo. O pai dele muito bacana, muito bom, amoroso, presente. Ele resolve simplesmente sair pelo mundo, aventura, enfim. Então ele chamou o pai dele e disse: Pai, eu quero a minha parte da herança. A herança era dele e do filho mais velho. Ele receberia um pouco menos, né? Na cultura da época, o mais velho recebia mais, que levava o nome do pai, enfim, era o responsável pela família, então, mas ele recebia quase o mesmo tanto do outro, e esse homem era muito rico. Imagina a quantidade de dinheiro que esse menino recebeu adiantado. O pai providenciou a parte dele todinha, adiantado. Antes, conversou com ele, insistiu: por que, meu filho? Não faça isso, e aquele negócio todo, mas ele estava realmente decidido mesmo, não tinha jeito. Então o pai foi organizando ali, não é? Ele pediu uns dias para organizar e o pai conseguiu toda a parte dele. Ele pegou a parte toda dele e foi para um lugar bem distante, onde o pai não poderia vê-lo, nem a comunidade, os seus amigos, um lugar distante. E ali ele se debaldou mesmo, ali ele se entregou completamente. E ele começou a noitadas, a gastar tudo que tinha, todas as suítes presidenciais para os seus amigos, porque aí ele começou a ter muitos amigos. E eram amigos que não sabia de onde vinham, muitos amigos, e
o uísque mais caro, tudo mais caro para todo mundo, e noite inteira, e uma noite atrás da outra, e ele gastando mesmo como se dinheiro fosse, produzisse numa plantação, não é? E que nunca acabasse. E ele ali com aquele tanto de amigo ali, com várias mulheres, várias prostitutas, com bebida, com droga. Então realmente ele se entregou completamente, não é? Uma coisa totalmente contrária do que ele vivia. E um belo dia, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e ele, quando percebeu o dinheiro tinha acabado, e ele olhou dos lados e ele não viu os amigos. Os amigos tinham sumido. Engraçado, né? Não tinha um amigo. Ele olha de um lado, ele olha do outro, não vê nenhum amigo. Ele corre nas redes sociais, Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ele não estava nos grupos lá também, tinha tirado ele dos grupos. Até os contatos das redes sociais tinha cortado. Ele estava realmente, não tinha nada, ficou sozinho, sem nada. Sem dinheiro, sem amigo. E para piorar a situação, veio uma grande fome naquele país onde ele estava. A grande pobreza mesmo. E ele sem nada, sem dinheiro, sem amigo, ele começa a procurar emprego. E ele bate na porta lá de ele abre a porta e ele diz: eu preciso fazer alguma coisa, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu preciso para comer, para sobreviver. E o morador lá disse: você é maluco? Você é maluco? Se eu tivesse alguma coisa, eu ia dar para o pessoal que mora aqui. Você é um gringo. Se eu tivesse um emprego, pudesse ajudar, eu ia ajudar alguém que mora aqui, não você. E ele procurando, até que encontrou uma chácara perto ali daquela cidade, e o proprietário falou: olha, você pode cuidar dos porcos aqui. Você pode ficar para cuidar dos porcos. Mas aqui você vai ter só a segurança para você dormir, porque você não vai comer e não vai poder comer a comida dos porcos também não. A comida deles é regrada. Você veja que na história falou, ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. A alfarroba é umas vagens, que eles pegavam no mato lá e os porcos comiam. Ele desejava comer da comida dos porcos e não podia. Então era mesmo só para dormir. E ele foi para aquele chiqueiro, ali cuidar daqueles porcos, e aí fraco, doente, esquelético, fétido. Ali ele já estava a ponto de morrer. E quando ele estava a ponto de morrer, aí diz o texto que ele caiu em si, e ele diz: mas espera aí, meu pai, lá os empregados do meu pai têm pão com fartura, tem todo o cuidado, tem todo o amor do meu pai. Os empregados, eu aqui estou morrendo de fome, já sei, eu vou voltar. Ele decidiu, falou: eu vou voltar. Eu vou voltar e vou confessar o meu pecado diante do meu pai. Assim que eu chegar diante dele, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. E ele rumou em direção à sua casa, preocupado. Será que meu pai vai me aceitar? Eu fui muito mal. Eu desejei até a morte dele, porque desejaram a minha herança antes do meu pai morrer. Ele falou tanto e eu desprezei. Será que ele vai me aceitar? E ensaiando aquilo que ele ia falar, aquela confissão que ele ia pronunciar, e que vem caminhar fora, e diz que ele vinha longe, ainda quando o pai o avistou. Ele não pegou o pai de surpresa, né? Vinha longe quando o pai o avistou, e o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou, não é? E aí acontecem essas palavras bonitas que nós falamos e que eu não quero falar agora, porque eu falo no final. Que coisa interessante. Depois dessa história tão interessante, eu quero falar algumas coisas para os irmãos, rapidamente, sobre o filho que voltou ao pai. O filho que voltou ao pai. Ele era filho e ele afastou, não é? E ele tinha tudo, ele saiu e ele teve essa experiência que vocês viram, não é? Essa ilusão, esse engano. E chegou nessa situação e ele voltou porque era filho. É por isso que a gente fala, irmãos, que o crente não perde a salvação. Quando a gente aprende a palavra mesmo, a gente analisa e aí a gente vê como a Bíblia é lógica. Ele não perdeu a salvação.
ele estava lá, ele ia morrer ali, ele já estava a ponto de morrer, mas ele não morreu, ele caiu em si, ele voltou. Mas se você continuar lendo a história, você vai ver que o filho mais velho que ficou lá, ele não entrou para a festa da salvação. Ele estava lá e não foi salvo. Que coisa interessante, né? Mas enfim, o filho que voltou ao pai. O que nós podemos aprender com essa história? Vamos aprender algumas coisas rapidamente com essa história. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com essa história é que o pródigo tinha tudo e não sabia. Esse homem tinha tudo. Esse jovem tinha tudo e não se deu conta disso. O que ele tinha? Ele tinha um pai amoroso e presente. Um pai que dava tudo para ele, que cuidava dele. Ele tinha casa, tinha abrigo, tinha segurança. Ele tinha tudo. E só descobriu que tinha tudo quando perdeu tudo. Olha que coisa interessante. Às vezes eu fico pensando em mim, em você. Nós aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus. Deus é dono de tudo. Ele cuida de nós, não é? E isso retrata exatamente um crente. Um crente que ele não se satisfaz com tudo que Deus dá para ele. Ele pensa, ele quer coisas que ficam além do muro. Ele fica pensando nessas coisas e alguns acabam caindo nessa tentação. E eles vão para um lugar onde o pastor não vê, Deus não tem jeito de não ver, né? Onde os irmãos não vê, e aí acontece isso. E aí ele tem um momento, uma espécie de lua de mel, né? Que é tão curta porque o pecado é tão ilusório. E aí há uma escada descendo até o chiqueiro. E aí, se ele realmente for de Deus, for salvo, ele volta, mas ele sofre muito. É por isso que a gente fala, olha, o salvo, a gente fala, olha, você não deve pecar. E a pessoa pergunta, se eu sou um eleito de Deus, o que tem? O que tem? O filho pródigo ensina o sofrimento que aquele menino passou. O servo do Senhor, ele quando está lá no final da vida, ele retorna porque ele é do Senhor, mas ele sofre muito e ele pode poupar esse sofrimento. Mas ele é iludido pelo pecado, pelos prazeres da vida, não é? Então ele afasta-se do Senhor. Este jovem, queridos, tinha tudo e não sabia. Isso acontece com muitos. Tem um lar, tem uma família, tem um emprego, tem proteção, tem cuidado, tem saúde, tem sua igreja que lhe ama. O que lhe faltaria para ser feliz? E nós, eu e você, por que não somos mais felizes? Nós não deveríamos ser mais felizes, queridos? Será que nós não deveríamos ser mais felizes com o que nós temos? Servimos a Deus, temos a nossa igreja, Deus cuida de nós, tem cuidado de nós. Poderíamos ser mais felizes. Deus fica feliz quando nós alegramos com o que temos, com o que Ele nos dá, com o cuidado dEle, confiemos nele, que Ele vai continuar cuidando de nós. Deveríamos ser mais alegres, mais confiantes, mais felizes. Quantos crentes cabeça baixa, cheio de dúvidas, de incredulidades? Deveria confiar mais no Senhor. Aquele jovem, por que ele não era feliz? Eu volto a perguntar, lá na casa do pai, ele tinha de tudo ali, aquele pai amoroso que cuidava dele, daquelas terras, os empregados para servir. Nós estamos falando aqui, no caso, quando a gente fala desse cuidar de Deus, mas é espiritual, não é? Você fala, eu não tenho esse tanto de coisa, meu pai não tem, mas tem, ele tem. Ele tem. E espiritualmente você tem tudo de Deus. E muito em breve você terá tudo, tudo material também será seu. Não nessa vida, obviamente, né? Mas quando você partir, tudo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como assim? Vamos herdar, vamos ser latifundiários, aí vamos ter grandes terras aqui.
Não, bem-aventurados os mansos, porque terão a terra, mas uma terra restaurada. A terra é nossa. Se a terra é de Deus, do nosso Pai, então é nossa. Toda a riqueza de Deus é nossa. Agora nós temos a riqueza espiritual. O Senhor supre as nossas necessidades espirituais e físicas também, por que não? Mas teremos com abundância. Então, por que nós não somos mais felizes? Será que nós não sabemos disso? Será que nós não cremos no Deus que cuida de nós? Será que nós não podemos olhar para trás e ver o quanto Deus tem cuidado de nós, nos abençoado? Então, que possamos ser mais felizes, que não venhamos a cair nessa que o filho pródigo caiu, tendo tudo ali, parte, vive uma ilusão passageira, né? Aquela alegria falsa, aquela ilusão, e depois vai parar num chiqueiro, porque não percebeu, achou que a alegria, o prazer estava depois do muro, do outro lado do muro, e não estava. Será que uma voz não lhe diz que o que você tem não basta? Uma voz, a mesma voz que falou para aquele menino, o que você tem não basta. Será que essa voz não diz que a felicidade não é exatamente isso? A felicidade não é isso que você está vivendo, não é exatamente isso, sabe? Entende? Não é isso. Essa voz diz que ele falta algo, está faltando algo para você ser feliz. Eu sei que você tem Deus, tem a igreja, mas falta algo para você ser feliz. Essa voz diz que a felicidade está do outro lado do muro. Essa voz cochichou no ouvido desse rapaz. Voz mentirosa. Voz do diabo. Essa é a voz do diabo. Cochichando. E você, o que você tem não basta. Tem algo. Você precisa satisfazer algumas coisas. Você precisa satisfazer a carne. Alguns dar vazão a certas coisas, a certas imaginações. Isso é realmente que é vida. Isso é pura ilusão. Isso é engano de Satanás. Satanás é engraçado. Ele mostra primeiro a festa, mas ele não mostra o chiqueiro. Ele mostra a festa no começo, mas ele não mostra o chiqueiro. Ele mostra o boi. Ele diz, olha que boi bonito, boi grande, é seu. E aí a pessoa abraça o boi, não vê que ele estava segurando na cauda do boi. Quando a pessoa abraça o boi, ele puxa o boi. E vem boi com uma pessoa abraçada. É isso que ele fez com o filho pródigo. E se o filho pródigo não fosse um salvo, ele tinha tragado, não é, aquele menino. Para alguns, irmãos, essa voz diz que a felicidade está na bebida, no sexo ilícito, nas drogas, nas realizações das vontades. É aí que está a felicidade. Esse algo que está faltando para você é bebida, é uma drogazinha para você se sentir mais alegre, mais desinibido. É o sexo ilícito e para valer. Olha que desperdício, quanta coisa você está perdendo. Quanta coisa. Realize as suas vontades, dê vazão. É aí que está a felicidade. É isso que ele disse para aquele jovem, que ele falou, tudo bem então, vou ver. Só que aqui eu não posso, eu vou ter que ir para um lugar distante, eu tenho muito dinheiro, meu pai me dá a minha herança, então eu vou viver a vida. Vou viver realmente, não é? O que... E aí ele cai na cilada de Satanás e ele quase que morre. Estava ali a ponto de morrer naquele chiqueiro. A felicidade, segundo essa voz, está em qualquer coisa que foge ao padrão da palavra de Deus. Qualquer coisa que foge ao padrão. Não foi isso que aconteceu com esse nosso jovem. Muitos afastam-se da igreja para viver uma suposta liberdade. Uma suposta liberdade, isso não é liberdade, ele pensa que é. Ele pensa que ele saindo dos braços do Senhor, ali da igreja, ele vai viver uma liberdade. Esse jovem pensou, quando tudo acabou, porque dinheiro acaba, a saúde acaba, né? Isso acaba, e rapidamente, quando a pessoa começa a dar vazão, aí ele percebeu que ele estava escravo, não é? Escravo da situação, escravo do diabo, provavelmente escravo das drogas, escravo da prostituição, e escravo disso e escravo daquilo, e ele percebeu que a liberdade dele estava na casa dele, com aquela mesa farta e tudo mais, e ele perdeu isso. E ele gastou o seu dinheiro, a sua saúde, os seus talentos,
gastou tudo, não é? No que não agrada a Deus. Quando a pessoa deixa de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de gastar a sua saúde, os seus talentos na casa do Senhor, ele gasta para o diabo o seu dinheiro, sua saúde, seus talentos. Foi o que aconteceu com este jovem. Então, irmãos, olha, nós estamos então aprendendo algumas coisas muito importantes com essa história. A primeira coisa que nós aprendemos é que o pródigo tinha tudo e não sabia. Ele foi ludibriado, ele foi enganado. Segundo, o pródigo experimenta a ilusão do pecado. Ele experimenta a ilusão do pecado, o glamour, a lua de mel falsa, né? Aquela lua de mel falsa. Parece liberdade, mas era laço para ele, para laçá-lo. Ele realmente viveu um período ali, não é? Que é uma boa vida, entre aspas. Aquele tanto de dinheiro, né? E ali dando vazão à carne, aquelas noitadas, né? Ele se destruindo, ele, não é? Ele passou esse momento. Agora ele vive de ilusão. Isso é de fato uma ilusão. Ilusão da liberdade. Ele pensava que ele tinha liberdade. Ele achava que isso era a liberdade. Ilusão da riqueza inesgotável. Achava que, né, ele ia sempre gastando e não tinha problema, ia estar sempre bem, estar sempre tranquilo, mas não estava, porque era Deus que abençoava ele lá na casa do pai dele, a prosperidade era Deus que dava para ele. Então ele começou agora a gastar sem produzir, ele começou a gastar, não é? Ele se ia chafurdando na escravidão, essas coisas do mundo tudo escraviza, você sabe disso. O fumo, a bebida, as drogas, o sexo desregrado, tudo faz com que a pessoa vicie e torne-se escravo. Somos nós que somos livres, porque nós poderíamos fazer isso também. Livre é aquele que pode escolher. Então, eu poderia escolher fazer qualquer uma dessas coisas. Eu não faço. Por que eu não escolho? Porque eu sou livre, eu posso escolher alguma coisa melhor. Eu posso escolher alguma coisa que não me destrua, que não destrua minha família, que não destrua o meu patrimônio. Eu posso escolher, eu sou livre. Eu não preciso ir num boteco encher a cara, eu não preciso ir para a prostituição. Essas pessoas precisam disso, elas não conseguem, é uma força muito grande, maior, que pega elas, arrasta e joga lá e diz, agora você faça isso. Ele nem sabe disso. Ele acha que é ele que está indo, mas é uma força maior do que ele. Pô, sei disso por quê? Porque se ele disser que não vai, não adianta, ele vai. Então o crente é livre. O crente, o servo de Deus, porque ele diz, não vou. Ele não vai. Ele pode escolher. Ele escolhe o melhor. Então era uma escravidão, uma ilusão. O diabo nunca mostra o chiqueiro, eu repito, no começo. Ele só mostra a festa. Irmãos, quantos filhos de crentes estão na fase da boa vida? Essa boa vida sem, entre aspas, filhos de crentes. Eles saíram da casa, da igreja, da casa dos pais, estão nessa ilusão, achando que estão realmente, os pais o prendiam, que a igreja o escravizava, e ele está nessa ilusão. Que Deus tenha misericórdia desses filhos e desses pais, para que esses pais possam orar, interceder pelos seus filhos, porque o diabo conseguiu, assim como o filho pródigo, iludir esses rapazes, essas moças, esses meninos, e eles estão aí vivendo essa suposta lua de mel, essa falsa lua de mel. Lá em Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, está tranquilo, não tem problema, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Irmãos, o pródigo experimenta as consequências da sua escolha agora. Logo, não durou muito tempo, a coisa começou a descambar, não é? Nós já narramos essa história no começo. Então, acabou o dinheiro, ele perdeu os amigos, todos os amigos, e veio uma pobreza naquele país, imediatamente ele procura um emprego, não consegue, e ele vai para uma chácara cuidar de porcos, e ele não podia comer nem a comida dos porcos,
ou ele trocou com o dono da chácara, você deixa eu ficar aqui só por segurança e eu cuido dos seus porcos. Ele não podia comer nem a comida dos porcos, ele estava ali se apodrecendo naquele chiqueiro. Olha a situação que ele chegou por causa de abandonar, né, o seu pai querido. Embora seu pai insistisse, não vá, meu filho. Ele, não, eu que sei das coisas, no, jovem sabe como é que é, né? Ele sabe tudo. Ele sabe de todas as coisas. Não, é assim, assim. E ele chegou nessa situação. O pródigo experimenta as consequências da sua escolha. E, finalmente, o filho percebe a sua loucura. Agora o filho percebe, lá naquele chiqueiro, o filho percebe a sua loucura. Olha o verso 17. Então, caindo em si. Olha o início desse versículo, olha essa expressão caindo em si, para você ver como é interessante. Caindo em si, irmãos, isso significa que ele está fora de si. O pecado é loucura. É loucura, é louco quem faz uma coisa dessa. Ele está louco. Às vezes é um jovem, mas ele está louco. Ele estava fora de si, então caindo em si. Ele estava fora de si quando ele tomou essa decisão. E agora que ele cai em si. Até então ele estava doido, estava louco. Olha o verso 17. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui ele está ensaiando para poder falar quando encontrar com o pai. E ele caiu em si e começou a ensaiar essa oração. E finalmente, irmãos, nós vemos agora o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. O extraordinário amor de Deus pelo perdido, porque nós sabemos que esse pai é o próprio Deus. Como é que foi então o encontro desse rapaz com seu pai? Isso é o encontro daquele que sumiu, que saiu, se perdeu e volta. Esse é o encontro da ovelha perdida. O Lucas vem escrevendo aqui, ele fala da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, do encontro. Então, nós vemos nessas parábolas, e principalmente nessa, o extraordinário amor de Deus. Aquele jovem vinha longe ainda quando o pai o avistou. Sabe por que o pai o avistou quando ele vinha longe? Porque todos os dias, todas as tardes, ele ficava na varanda, olhando o caminho, porque ele sabia que o filho ia voltar. Todas as tardes, ele ficava ali sentado. E quando o filho apontou lá na estrada, ele não pegou o pai no flagra. E o pai estava esperando, e disse que o pai já velho, mas o pai nem calçou as sandálias, saiu correndo em direção a esse menino que vinha maltrapilho, doente, sujo, fedido, que ele estava cuidando de porcos, e o pai corre ao encontro dele, o abraça, o aperta no peito e o cobre de beijos. E ele cumpriu a promessa. Ele disse: quando eu ver meu pai, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser confessar o meu pecado. E ele começou a confessar o pecado. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. De repente o pai o interrompe. O pai estava muito alegre, o pai estava muito feliz e diz a um empregado que já tinha chegado perto também, diz: depressa, traga a melhor roupa para ele. Você sabe o que significa a roupa? Tirar aquela roupa imunda e vestir a roupa limpa, isso significa a justificação, a purificação. Você aquela roupa matrapilha, feita é o pecado. Então vesta nele agora uma roupa de santidade, uma roupa de justiça. Traga a melhor roupa. E isso é a restauração desse menino que voltou para o pai e diz: traga um anel. O anel era príncipe, filho de rei. Ele era o príncipe. E ele foi restaurado, restaurou a sua santificação, ele foi purificado a sua autoridade de filho, e ele diz: traga uma sandália. Nessa época os escravos andavam descalços, ele era escravo, traga uma sandália, porque ele agora é livre novamente, ele voltou para a liberdade, ele agora não é mais escravo. Traga uma sandália e bota nos seus pés. Traga um novilho, vamos matar esse novilho, vamos comer, vamos fazer uma festa, vamos festejar. O novilho significa festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar.
Irmãos, observe, preste muita atenção na conclusão dessa nossa parábola aqui que nós estamos expondo. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. O filho mais novo se perdeu saindo de casa. E o filho mais velho, porque se perde também dentro de casa. Às vezes a pessoa dentro de casa, ele afasta do pai. A pessoa dentro da igreja, ele afasta da presença de Deus. Você já tinha pensado nisso? O filho mais velho, quando o novo chegou, ele ficou furioso. E ele disse para o pai, se você vai perdoar esse seu filho aí, engraçado. Você nunca, eu sempre estive aqui, aqui com você e você nunca matou um cabrito para mim. Agora vem esse aí, veja que ele não perdoou, ele era cruel. Chega esse aí, não falou nem o nome, podia ter falado meu irmão. Chega esse aí, você mata agora um bezerro cevado e faz festa para ele e ficou emburrado e diz que eles entraram para a festa e o menino mais velho não entrou. O problema, irmãos, é que a festa significa a salvação, a festa da salvação. Todos alegres entraram, aquele menino. Irmãos, a graça de Deus não tem lógica, é ilógica. Olha por onde esse menino andou, perdido, e agora ele é salvo, é restituído para ele a dignidade, a santidade, a filiação, e ele entra na festa, e aquele menino, aquele outro que estava ali, sempre com o pai, fica do lado de fora. Diz que ele não entrou para dentro da casa. E ali aconteceu a festa. E ele ficou do lado de fora. Então, irmãos, às vezes, dentro da igreja, a pessoa não está na presença de Deus, está afastada. É como o filho pródigo. Não está. Se perde dentro da própria casa. Talvez você nunca saiu da casa do pai, nunca saiu da igreja. Mas como é que está a sua e a minha vida? Como é que está a nossa vida? Será que nós não estamos de corpo presente, mas de alma, de espírito ausente? Nós precisamos analisar. Essa parábola é para salvos. Porque aquele menino não era salvo, ele não saiu da casa do pai, ele não era pai. Uma vez filho, é sempre filho. Ele era o filho. O outro não era filho, o que estava lá. Porque ele não entrou na festa da salvação. Mas aquele era filho e você é filho. Mas nós temos que tomar cuidado e aprender com o filho pródigo. Mesmo estando na igreja, porque podemos ser pródigos dentro da igreja também. Sair, afastar-se do Senhor, procurar aventuras, enfim, e não estar na presença de Deus. Essa é a reflexão, a mensagem para as nossas vidas, para sempre que nós lembrarmos dessa história, nós não aplicar simplesmente para outros, mas para nós mesmos e dizer, será que eu, embora esteja na igreja, não tenha afastado, será que eu realmente não sou esse filho pródigo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa reflexão da palavra dele. Que o Senhor continue nos abençoando, queridos, e que nós possamos trilhar os caminhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto que estamos encerrando neste momento. Nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua graça, e já pedimos, Senhor, uma semana abençoada. E pedimos que o Senhor nos preserve na presença do Senhor. Tira de nós qualquer coisa que nos afaste do Senhor, como nós lemos, sonda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e vê o que nos afasta de Ti. Nós queremos estar com o Senhor, não queremos ter essa experiência do filho pródigo, não queremos ter essa ilusão, não queremos escutar os cochichos de Satanás, dizendo que não basta o que nós temos, que nós precisamos de algo além para sermos felizes. Nós não queremos escutar, Senhor,
esses cochichos de Satanás. Que o Senhor nos fortaleça, não permita, e que possamos mantermos firmes diante do Senhor e na presença do Senhor. Abençoe nossas vidas, nossas famílias, os irmãos que estão viajando, os irmãos que estão na igreja, os irmãos que se afastaram da igreja, que o Senhor também continue abençoando, Pai, fortalecendo, ó Deus, eles, aonde eles estiverem, nas igrejas, que eles possam ser bênção aonde eles estiverem, Senhor. Possam ser frutíferos, e nós também aqui, também frutíferos para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar, então, para nós concluirmos a bênção apostólica, para a gente depois dar os avisos. Vamos colocar em pé, desculpa, queridos, para nós impetrarmos a bênção. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a presença confortadora do Espírito Santo da promessa esteja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.